grandes amigos, parceiros de longa data. E eu quero apresentar para vocês Alexandre Prati, meu parceirão, o Eric, que é o pastor da videira, e o Danilão, que é o nosso coach, que me ajudou no último campeonato, né, Danilão? Estamos aqui também com o Nagai, que está aqui atrás das câmeras, que também já trabalhou aqui com a gente, parceirão nosso. E vamos lá, começar aqui, já quero agradecer, muito grato pela presença de vocês aqui. Quero elogiar aí pelo evento do RPM que eu participei lá na igreja, pastor, foi muito bacana. Recepção do pessoal foi muito 10, foi uma experiência muito legal, entendeu? E vamos lá. Eu queria que vocês se apresentassem aí para o pessoal, contassem um pouquinho da história de vocês, para a galera que está nos assistindo aí em casa. E eu quero desde já mandar um abração aí pro meu tio, que hoje é aniversário dele, Miguelzão, aniversário, conhece o Miguel? Sim. Meu padrinho, um beijo, fica com Deus, te amo. E bora lá, vamos começar aqui com o pastor Eric. Bom, meu nome é Eric, né? Sou pastor da Igreja Videira. Eu estive, como falei para vocês, sou nascido em Ribeirão Preto, mas fiquei 7 anos no Sertãozinho, plantando igreja lá. E voltei para cá, né, para Ribeirão Preto, para começar a iniciar esse projeto, né? Foi em dezembro de 2024 que eu retornei para cá, né? E nesse tempo todo aí a gente já fez 9 tops, 9 eventos, né? Nós já batemos aí em torno de 2.500 homens subindo aqui no nosso top, no nosso track. E agora nós vamos pro 10º, né? Então participo dos Legendários aqui no Vale do Sol, já tem 2 anos aí, e vendo muitos exemplos aí de transformações aí. Vai, Ale. Meu nome é Alexandre Prati, sou empresário, sou da cidade de Sertãozinho. Tenho indústria de produtos de limpeza, no ramo sanitário. Eu participei do top, 7º top da pista Vale do Sol. E no 8º eu fui servir. E o Legendários foi assim, uma transformação muito grande, né? Eu já vinha há tempos pedindo a Deus para me mostrar algo que ele vinha falando no meu coração desde meus 20 anos de idade. E muita coisa aconteceu e, de fato, essa coisa nunca aparecia, né? E oração, em muitos momentos eu cheguei até a desistir da ideia, até falar para Deus, já que esse negócio não aparece, esse chamado, então tira isso do meu coração. Mas Deus nunca erra, né? Ele me trouxe, eu conheci o projeto, e aí me apaixonei, de cabeça nesse negócio. E o projeto é maravilhoso. Muito legal. E você, Danilão? Sou o Danilo, sou nutricionista, subi agora no último, top 9. Espero que esteja no próximo, se Deus quiser e permitir. E realmente, o que ele falou, o top muda, gente. É uma experiência incrível. Bacana. Só saber que eu precisava ir. Só saber que eu precisava ir. Eu acompanhei o bichinho. Ouvi de todo mundo e realmente, assim, a gente é muito acostumado, né? Como coach, a gente fica preocupado com o físico. Eu vi ontem eu fazendo uma caminhada de 26 km. E eu também estava preocupado com o físico. Aí, quando você chega lá, você começa a compreender, você fala, o físico não serve para nada. Não, é tudo espiritual e realmente Deus fala muito alto, a gente fala muito forte, de uma maneira muito clara. Muito forte, né? O propósito é muito forte. Muito bacana, cara. É isso aí. Então vamos lá. O episódio de hoje vai tratar de um assunto que eu acho muito legal, que eu acompanho desde criança, porque meu pai já subiu ao Aconcagua 2 vezes e falar de montanha, falar de trekking, de alpinismo é uma coisa que para mim é muito fácil, porque eu tive dentro de casa. Quando comecei a ver o movimento Legendários, eu já me interessei, não conhecia, comecei a pesquisar e não tinha o acesso a vocês ainda. E para mim, meu pai é meu herói, é um cara que, tipo, me forjou como homem, né?
também foi motociclista, mas a montanha eu acompanhei bastante de perto, porque ele ia treinar, a gente ficava com ele, ficava vendo ele treinar, pedalar, correr, nadar, e ele sumia e fazia sauna, e subia a escada do prédio com... Eu trouxe umas fotos para vocês verem aí, porque é uma experiência que realmente transforma. Meu pai voltou de lá um monge. Primeira vez ele quase morreu. A segunda ele foi de novo, falei, puta, esse negócio é muito louco, né? Porque como que pode, né? E aí ele voltou de lá outra pessoa, cara, é muito legal. Então, beijão, pai. E eu quero que também participar desse movimento aí junto com vocês. Eu quero já também agradecer meus parceiros, meus patrocinadores, o pessoal que está me vestindo, que é a Crawl Ternos, a Sam Maria, Ering Esportes, o Big Black da Barbearia e também o Manapoke e a Tanker Fitness, Souza Fitness, que tem todos os equipamentos de musculação, boxe, crossfit para você aí que estiver precisando. Beleza, galera? Então vamos lá. Ó, vamos começar. Quem era vocês antes do Legendário? Vai lá, pastor. Cara, eu acho que quando eu subi a montanha, eu estava vivendo um período de adaptação da adoção dos meus filhos, né? Eu sou pai adotivo de 3 crianças, nós pegamos eles por meios legais, né, e tudo mais. E eu confesso para você que eu sempre assim, fui um bom marido com minha esposa, né? Porque eu nunca xinguei ela, nunca ouvi um palavrão da minha boca para ela, né? Legal. E eu sempre ouvi que o Legendários ele melhorava os homens. Né? E aí eu falei, pô, mas o que eu tenho para melhorar, né? A gente sempre pensa, o que mais que eu tenho que melhorar, né? Já não tô muito bom. Acho que ainda mais, pô, eu sou pastor, pô, tô servindo a Deus e tudo mais, e a gente Tá tudo certo. acho que tá tudo certo, né? Mas assim, o Legendários ele mostrou que sempre existe um nível maior para você chegar, entendeu? Verdade. Então nunca na verdade você atingiu o máximo. E acho que você como um personal você sabe disso, né? Que na nossa vida em tudo sempre tem um nível a mais. E quando eu participei, eu estava nesse processo de adoção, então um pedaço ali no momento do início da adoção, que é muito difícil, cara, muito difícil mesmo, assim, sabe? Quem é pai adotivo sabe dessa adaptação, ela é muito dolorida, né? Ainda mais gente que eu e minha esposa era casado já há 12 anos juntos, só eu e ela, e de repente chegou 3 crianças no nosso lar, assim, a vida... Bom, de 0 nós somos a 200 por hora, assim, a gente, graças a Deus, deu tudo certo, hoje nós estamos muito bem adaptados com as crianças, mas o Legendários ele foi para me mostrar que sempre, que dentro de nós existe um potencial que nós não conhecemos. Existe isso na verdade dentro de qualquer homem, existe um potencial dentro de nós que nós desconhecemos, né? E esse potencial é em amar. E eu aprendi que às vezes a gente quer muito que a vida seja do nosso jeito, a gente idealiza um formato de vida. E enquanto não chega lá, às vezes essa idealização ela não nos permite desfrutar do momento que nós estamos vivendo, né? E na nossa farda de Legendário ela vem escrito, né? Desfrute o caminho. E eu aprendi que a gente precisa desfrutar os processos. Verdade. Então, assim, o Montanha, ela me mostrou que tinha um nível mais alto para eu chegar. Que legal, cara. E como que você conheceu o movimento? Eu conheci através do meu pastor Silvio, que hoje foi o fundador aqui dos Legendários aqui em Ribeirão Preto. Vou mandar um abraço para você. Cara, ele ficou no meu pé demais. Eu achava ridículo, vou ser bem sincero, eu achava muito ridículo esse negócio de gritar A1, né? Eu tinha alguns... É engraçado, cara. Preconceito, né? Não, é engraçado. Quando a gente olha, cara, né? E tudo que você vê na internet, aí que as pessoas falam, era tudo que eu pensava também. Era tudo que eu olhava, achava esse monte de homem e tal, na montanha, aquela coisa. Será que tem churrasco? E eu zoava. Tinha um pessoal, como eu estava morando em Sertãozinho, tinha um pessoal que era daqui e já tinha ido.
E eu ficava. Tinha que liberar. Eu não zoava o meu pastor, né? Eu zoava os irmãos lá ali Não que tinha. pode. Eu falava pra ele, cara, ei, você já tá gritando na U, né? E eu falo que se você pesquisar aqui nos meus direct aqui, tem muito engraçado. as conversas que eu tinha com esses irmãos, né? E aí eu fui, cara, porque ele me incentivou, mas Legal. eu confesso que eu tava com bastante coração fechado. Uhum. Mas teve um dia que Deus falou comigo que eu precisava ir nesse negócio. Aí, quando Deus fala, né? Aí então, na hora, você lembra que eu estava lá em São Paulo numa conferência, eu fiz na hora minha inscrição Bora. e participei. Bacana, cara. Deixa eu te perguntar. O que você esperava dessa experiência? Olha, para ser bem sincero, como eu falei, até estava falando aqui antes, né? O Legendários ele não tem nada. Eu falo assim, que eu já participei de muitas coisas, muitos eventos, mas dentro de igreja, né? Sei. Mas eu nunca tinha vivido nenhuma experiência parecida com isso. Então, assim, eu quando fui, eu falei, nós vamos passar um perrengue lá. Imaginei, né? Mas quando cheguei lá, eu vi que era pior do que eu pensava. Oh, muito massa, cara. E eu fui com um rapaz que era um irmãozão meu, inclusive de Sertãozinho também, lá, o Volney. E aí teve uma hora que eu encontrei ele, assim, porque logo no início a gente se perdeu lá, cada um foi para um lado. E aí uma hora a gente se encontrou e eu olhei para ele e falei, e aí, Volney, como é que foi, né, cara? O que você tá achando aí no primeiro dia? Ele falou, cara, é pior do que eu imaginava. Mas assim, só que é um processo. O Legendários é um processo. A gente fala que assim é pior do que a gente imaginava, mas no final você vai entender tudo, entendeu? No final você entende tudo, né? Então acho que quando você é uma pessoa que, como vocês são todos aí de academia, são personagens e tudo mais, para você chegar onde você chegou é um processo. Sim. E ele é árduo. Né? Onde o Ale chegou hoje também é um processo, ele é árduo. E o Legendários, na verdade, ele nos ensina isso, que a vida tem um processo. E aquele processo, aquela parte difícil, ela passa. Muito legal, cara. E aí, Ale? Quem era o Ale antes do Legendário? Cara, eu sempre fui um cara muito ligado, como sou de área comercial, sempre fui muito ligado nessa coisa da liderança, né? Aprendi isso muito novo. E então, eu sempre gostei disso, né? Sempre li livros de liderança, sempre procurei fazer treinamentos de liderança, depois eu me formei treinador, passei a dar treinamento de liderança, tanto dentro da empresa, mas também fora, né? Com a marca Mastermind, eu sou diretor da Regional do Sertãozinho, né? Dono da franquia lá. Fui formado por eles, né? Pela Fundação Napoleão Hill. Então, assim, eu tive minha vida toda pautada em cima de liderança, né? E aí, como empresário, sempre tentei trabalhar no desenvolvimento da vida das pessoas, né? Levando para elas a motivação, mostrando para elas que existem ferramentas que as fazem melhorar, mas muito ligada ao quê? A área profissional, né? E até ontem o pastor fez uma palavra com a gente lá, com o nosso time, e eu pedi para ele falar o quê? Eu falei, pastor, faz o link entre vida pessoal com vida profissional e vida espiritual, porque essas três coisas elas estão ligadas. Não adianta eu estar muito bem na minha vida profissional, se na minha vida pessoal eu não estou bem. Não adianta eu estar muito bem nessas duas áreas, mas na minha área espiritual eu não estou muito legal. Né? E essas três coisas equilibradas é igual a sucesso. Então, eu confesso que antes do Legendários, eu tinha minha vida muito pautada nessas áreas, né? Minha vida pessoal, sempre fui um cara muito disciplinado. Também na minha vida profissional, porque eu amo o que eu faço, né? Legal. Mas eu sempre tive, como eu falei antes, algo dentro de mim dizendo, cara, o propósito que você tem de desenvolver pessoas, você ainda não encontrou. E eu ficava para Deus falando toda hora, cara, porque eu montei 2 projetos, dos quais eles foram falhos. Entendeu? Onde eu achava que eu ia desenvolver as pessoas ganhando dinheiro e fazendo elas prosperar, mas a verdadeira prosperidade não estava nisso. Não. Então eu não encontrava esse negócio. E aí, por fruto de muita oração, eu fui convidado do nada. Um amigo, na verdade, me comentou, nem me convidou, só comentou. Cara, você já fez? Eu já tinha ouvido falar.
de Thiago Negro, Pablo Marçal, essa galera. Mas assim, nunca tinha me interessado também. E assim, confesso que eu me inscrevi sem me interessar. Falei pra minha noiva, ó, eu vou participar, ela achou super legal, mas eu não sabia nem o que era, depois que eu fui pesquisar. E aí, cara, assim, eu passei pelo processo, impactou muito a minha vida, muito, muito. Mas de fato eu fui muito mais impactado quando eu fui servir. Entendi. A segunda vez, porque aí eu comecei a entender o processo de verdade através da vida das pessoas. A vez que eu fui no 8º top que eu fui servir, a gente teve assim, quase 4 horas de testemunho. Foi um Muito negócio louco, muito né? louco, cara. E aí eu olhei e falei, cara, não tem jeito de eu não estar de cabeça. Foi o que mais teve. E aí eu falei, não tem jeito de eu não entrar de cabeça nesse negócio. Esse é o propósito que Deus falou comigo a vida toda. Os testemunhos foram E absurdos. de lá pra cá, cara, assim, eu sempre fui um cara muito ansioso, né? De lá pra cá eu tenho sido outra pessoa. As pessoas me falam isso, mas eu me sinto muito diferente. Uhum. Então, Legendários pra mim, assim, não tem como eu dizer, ah, não, é super legal tá com os caras, é muito legal porque é uma caminhada. Cara, não. É de Deus mesmo, é um negócio muito especial. Mas a gente só vai conseguir entender participando. Não tem jeito. Nem se eu contar tudo que acontece, é exatamente por isso que a gente não fala. Porque a pessoa precisa viver. Você pode contar, mas é diferente de sentir. Muito legal. Então, eu sou outro cara hoje. Muito bacana. E você, Danilão? O cara voltou de lá, casou. Na hora. Mudou, hein, cara? Mudou tudo. É. Eu batizei. E batizou, é verdade. O que você viu, Jesus? Ó? Não, cara, não sei, a gente nunca chegou a conversar sobre isso aí, mas eu era considerado pelos próximos a mim ateu. Quem me olhava falava, você é ateu. Porque eu não conseguia compreender muita coisa. Sempre fui do lado muito lógico das coisas. E eu não olhava para aquilo e falava, não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido. E eu sempre era desse, não faz nenhum sentido. Eu sabia, acreditava em Jesus, na história de Jesus, mas não reconhecia Jesus da forma que eu reconheço hoje, né? Que legal. Porque conhecer de fato, eu ainda estou conhecendo, é uma coisa que eu tô, né? Mas o que aconteceu? Eu estou passando, porque é um processo, mas passando um período muito ruim na minha vida, assim, de olhar para assim, nossa, a nutrição está desabando na minha cara, assim, eu não consigo fazer nada, tô perdendo tudo que eu fiz, eu não consigo encontrar quem eu sou mais, eu não me reconheço mais, eu parecia que eu estava fora de tudo que eu tinha feito, eu estava saindo fora de todo o caminho, não conseguia me encontrar mais, e aquilo foi me perturbando, e eu já não, aí eu comecei a perder muito cliente, e eu falava, cara, o que está acontecendo? Eu não consigo encontrar o problema, né? Aí eu conversei com um amigo meu que dá mentoria sobre prosperidade, essas coisas, tal, coisa, como fala, marketing de internet, marketing digital, tal. Falei com ele, ó, ele até foi comigo, até convidei ele foi junto comigo pro Legendários, o Guto, um abraço. E aí ele falou assim, ó, vamos começar a fazer um negócio junto, tá? Mas eu quero te dar isso aqui. Eu escrevi 3 livros, eu quero que você leia. Legal. Ele me deu 3 livros presente do que ele escreveu. Falou, lê isso aqui, você vai começar a compreender algumas coisas que acho que você não viu ainda. O primeiro livro chamava Prosperar. O segundo também era uma coisa sobre prosperidade. Beleza, vou ler. Aí, nessa ordem. O primeiro livro só vinha assim, ó. Deus, 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 Deus. Falei, tá. Segundo livro. Então, para você prosperar, você falou, você tá bem nisso, mas você não tá bem com Deus, não vai. E lá vem, Deus. Então, de novo. E o livro era bom, acabava em um dia o livro, é bom o livro dele. Aí eu falei, cara, tudo que ele tá falando aqui, eu tô entendendo que tá faltando isso pra mim, mas eu não entendia nada disso ontem. Assim, eu tô começando a compreender que falta muito Deus. É o que tá faltando mais. Aí eu fui ler o último, só de história bíblica. Esse fez isso, Salomão fez isso, e eu falei, cara, tudo tá ligado em Deus, cara.
do quarto, último livro, assim, virei pra Tainá, minha esposa hoje, falei, Manda um abraço pra ela. um abraço, amor. Tem tido tanta paciência comigo. Aí eu virei pra ela e falei assim, como é que reza? Eu preciso aprender a rezar, que eu não sei nem como reza. Aí ela falou assim, cara, eu não sei te explicar. Mas a Laiara e o seu Fernando, eles vão numa célula. Você não quer ir lá e a gente começa com um pezinho? Que legal. Falei, vamos lá. Vamos ver se eu aprendo isso. Aí eu peguei, fui na célula, querendo aprender alguma coisa, porque eu vi que tava faltando Deus. Aí eu cheguei lá, conheci o Adriano Ximenes, conheci o Pascoaletti, conheci o Estopa, conheci esses caras todos. E eu, quando começou a célula assim, eu comecei a ver esses caras falando, falei, cara, esses caras são muito diferentes, cara. Tem apresentação na célula, o Pascoaletti já falou assim, sou casado eternamente com a Renata. Eu nunca vi um cara falar no meio de 30 caras, assim, 30 pessoas falam assim, eu sou casado eternamente, apaixonado por essa mulher, minha vida toda. Nunca vi um cara falar isso. Esse cara é muito diferente. E todos eles, assim, eu falei, cara. Aí o Lucão falou assim, aí eu falei assim, é muito diferente do que né, eu conhecia. Aí o Lucão veio pra mim e falou assim, você precisa conhecer o Legendário. Isso vai mudar a sua vida. Tudo que você está tentando entender tá lá. Aí o Adriano, segundo dia de célula, ele falou, Deus falou pra mim, você tem que ir no Legendário. Se Deus for pra você, se ele falou, eu tô acreditando totalmente. Tá faltando eu conhecer ele. Então vamos. Vambora. E daí eu já defini que eu iria. Entendeu? Aí foi as coisas acontecendo. E no top, realmente, assim. Lá eu ainda não servi, mas você fica perdido do início ao fim, tentando entender, e as coisas vão acontecendo. Aí no dia do testemunho, você vai vendo aqueles filmes, cara. Aí eu comecei a reconhecer tudo que eu não conhecia. Assim. Falar, nossa, então é isso. Aí você fala, não, Deus falou comigo, agora eu entendi o que é Deus falar comigo. Agora eu entendi o que é rezar. Eu entendi tudo, comecei a compreender tudo, comecei a compreender muitas falhas que eu tinha, muitas coisas que eu achava. Porque a gente escuta mesmo isso, né? Você já deve ter ouvido, agora falou que vai no legendário, começa a aparecer muita gente falando, aí fala, pra que você quer ser melhor? Você não é bom, assim, você precisa subir uma montanha pra você ser homem, você precisa... Você vai ouvindo as coisas, e eu só ia ouvindo, ignorando, mas quando você desce, você fala, não sabem de nada. Não sabem de nada, nada. Precisa subir, depois que você descer, você tem uma conversa, porque você não sabe de nada também ainda, assim como eu não sabia. E aí, quando eu no dia dos testemunhos, eu ouvindo os testemunhos, ouvi os testemunhos, e aquilo, tudo que vinha passando na minha cabeça, desde da conquista da montanha meu, eu falei assim, cara, primeira coisa, a brecha que eu deixei na minha família de 1 ano e 8 meses, com uma filha no meu colo, e eu pedi ela em casamento, eu não tive a coragem de marcar uma data. E o Adriano, ele falou pra mim, ele falou assim, ó, você vai ter 3 passos para você se aproximar de Deus, que é legendários, seu batismo, e depois você vai fazer um encontro com Deus. Você vai seguir esses 3 passos. Aí você vai descobrir o que você está buscando. Aí eu fiz os legendários aí em cima. E o Adriano falou assim, eu vou abençoar seu casamento. Pode ir lá marcar, que não vai ser por falta de pagamento, não. Você vai dar essa conta para mim, você vai casar. Você vai casar. Não tem essa. Você vai casar. Profetizou. Ele falou, não, você não vai ter escolha. Ele falou, qual que é a sua desculpa? Eu falei, a gente nunca teve um tempo assim pra falar, vamos fazer um casamento, né? Nunca ficamos bem financeiramente pra ir lá tranquilo e nós vamos fazer isso. Ele falou, então financeiro não vai ser problema. Eu vou te abençoar, mas você vai casar, porque você precisa disso. Porque assim, você vai batizar. Aí eu falei, tá, se você tá falando desse jeito, né, com jeitinho seu assim, aí lá, na hora dos testemunhos, ele passou na minha frente e aquilo, Deus falando comigo, falou assim, você tá 1 ano e 8 meses com ela, você não marcou data. 1 ano e 8 meses noivo, a sua filha crescendo, já tá quase falando, você não marcou uma data. Aí o Adriano passou na minha frente e disse, marca a data. Pode marcar a data. Falei, daqui eu já vou
sair diferente. Mês que vem. Aí ele falou assim, já vai ser agora? Mês que vem? Eu falei, mês que vem, pode marcar mês que vem. Aí quando a gente chegou no top ali, ele me encontrou. Você vai lá falar lá na frente, vai pedir ela em casamento de novo? Falei, vou. Como que eu afinal? Eu falei, vou. Vou. Eu falei, então você vai. Eu falei lá. Aí eu fui lá, pedi ela em casamento de novo. Foi uma correria, nós casamos. E deu certinho, porque a gente ficou sabendo que ia ter o batismo no dia seguinte. Então, no dia 26, 27 batismo, vai tudo Papo, certo. E É legal que eu acompanhei de fora, eu vi. É muito massa, cara. realmente se torna outra pessoa. É. Eu me sinto outra pessoa, né? Aham. Tudo mudou. Muito bacana. E deixa eu te perguntar, pastor. Eu vi que vocês têm os pets, vocês têm a farda de vocês, cada um significa alguma coisa, como que Sim. funciona? Tem significado, né? Na verdade, todo legendário, primeiro, ele tem um número, né? Uhum. Todo legendário tem um número dele, né? Que, na verdade, o número 1 para nós é Jesus. Então, Ah, o legal. número 1, nós chamamos 01. o 01 é ele, né? Por que ele, né? Porque ele, na verdade, para nós é a referência. Sim. Então, assim, por mais que talvez alguém que esteja nos ouvindo aí, né, ele não crê em Jesus, nós precisamos entender que os ensinamentos dele foram sensacionais, né? Então, ele ensina, acho que a masculinidade que nós precisamos, nós buscamos como legendários, é a masculinidade de Cristo, Legal. que é aquele que dá a vida. Uhum. Então, o homem hoje não tem feito esse papel de dar a vida pela sua família, É né? verdade. O cara, às vezes, ele casa para ser feliz e ele descasa também para ser feliz. Uhum. Isso é muito egocêntrico. Jesus, na verdade, ele viveu por nós. Se nós estamos aqui hoje é por causa dele, né? Então, é porque ele deu a vida por nós. Então, o que nós queremos? Qual é o nosso objetivo? É trazer de volta essa masculinidade do sacrifício, do homem que sacrifica. O cara, quando vai fazer academia aqui, ele precisa sacrificar, ele tem que puxar o peso, ele tem que... E é nisso que nós crescemos, é nisso que o homem cresce, é nisso que o homem evolui, quando ele entende o sacrifício. É claro que não estou falando aqui que nós temos que nos sacrificar como Cristo fez, né? De ir para uma cruz, mas é sacrificar por aqueles que Deus nos deu, que é a nossa família, a nossa casa, né? Às vezes, num momento de loucura ali do homem, ele trai a sua esposa porque ele pensou só nele, ele não pensou na consequência do seu relacionamento com a esposa, não pensou na consequência dos seus filhos. Por causa de uns 5 minutos ali, ele joga, às vezes, 20 anos de casamento fora. Então, tem hora que você tem que sacrificar os desejos da carne para isso. Então, lá no Legendários, nós damos esse número, porque cada um que passa, ele se torna um seguidor do número 1, né? E aí você tem, essa aqui é a pista que eu subi, que foi lá em São Paulo, e esses aqui são os pets do top que você participou, né? No caso, Então você já participou do monte. já. Na verdade, eu já devo ter participado mais de 15, né? Desses 15, os 9 daqui eu ajudei a coordenar, né? Legal. E aqui, esses aqui são pistas de tops que eu fui, né? Alguns eu fui, alguns eu ganhei. Esse aqui é São Paulo, esse aqui é lá de Alphaville. Esse aqui foi um top comemorativo, que foi 2 anos do primeiro top no estado de São Paulo. Então, são vários pets. Então, conforme você vai subindo, você vai ganhando esses pets aqui no seu serviço, né? E isso vai só, vamos dizer assim, é só para... Não tem nada vamos dizer assim, de estrelismo nisso, não. É só para você, fica como marca na sua farda, né, daquilo que você já viveu. Muito legal, cara. E a montanha? Vamos lá. Desafio, momentos marcantes. O menino botou o 15 minutos. Até hoje. E ação de Deus e aprendizado. Fala um pouquinho para nós, Ale. Desafio você já participou do monte. Muitos. Na verdade, eu gosto de desafio. É. Eu fiz um evento com o meu time comercial, eu lancei um baita desafio para os caras, mas o maior desafio é o meu, né? Fiz cada um assumir 3 grandes compromissos de realização de sonho, e eu assumi 3. O primeiro era o objetivo da empresa, o segundo é levar todos para a montanha, e o terceiro é fazer com que cada sonho dos caras seja realizado. Muito louco. Esses são os meus 3, ou seja,
totalmente envolvido com o compromisso dos caras, né? E até o cara que deu o treinamento falou, cara, você tem certeza que você está fazendo isso aí? Tem certeza que você quer isso? Eu falei, tenho certeza. Você é maluco. É muita responsabilidade, cara, e muita disciplina. Eu falei, eu gosto disso, gosto disso. Mas é meu chamado, né? E, então, assim, um pouco de arrogância, antes de ir pro top, falei para um dos irmãos, pro Haddad, falei, cara, pra mim é moleza, irmão. Já fiz caminho da fé 10 vezes, já fiz triatlo, já pedalei, fiz caminho da fé a pé. Essa montanha aí vai ser uma aventura, né? E eu acho que todo mundo pensa assim, né? Que às vezes tem um físico um pouco melhor, né? Tá mais condicionado. E na verdade, o primeiro dia já foi um desafio, cara. Eu fiquei perdido, minha lanterna não funcionou. E me deram um cargo de subcapitão, e aí eu não sabia o que era aquilo. Cara, sim, foi um terror. E aí, no primeiro dia, no segundo dia, quando a gente acordou, eu achei que eu ia tomar um café da hora e tal, né? Ele estava falando comigo, a cafeína já estava fazendo falta, né? E, cara, eu botei o mochilão nas costas e corri para chegar lá e tomar um cafezão da hora, mano. E aí eu tomei. E ali foi um grande desafio. O cara que eu levei tava morrendo de raiva de mim, nesse dia tava morrendo de rir. Tava morrendo de rir, porque ele falou que a gente sair do evento que tinha acontecido, eu tava palhaço, tremendo igual um de frio. E, cara, esse foi um desafio do começo ao fim. Mas depois a gente teve um dia todo de várias dinâmicas e Deus foi falando comigo. Mas assim, o momento que mais me marcou foi um momento que eu estava em pé, debaixo de uma árvore, aguardando que ia ter algo que eu não sabia o que era, mas eu estava com muita fome. E toda a comida que eu tinha, eu comi no primeiro e segundo dia. Não acredito. E era para muita fé. Eu comi tudo, cara. Eu sentia fome. Lógico, ele. E aí nós é estávamos no meio do segundo dia. E aí a minha comida acabou, não tinha nada para comer, não podia pedir nada para ninguém, porque nós estávamos num momento de silêncio. E eu estava em pé e eu falei, cara, eu vou desmaiar aqui. Vou desmaiar. Se ninguém me der uma bolachinha salgada, porque eu já me conheço, né? Tava faltando sal. Ninguém tinha passado isso no caminho da fé. Eu já me conheço, vou desmaiar. E aí eu comecei a falar isso para mim, falei, eu vou desmaiar. Eu preciso de uma bolachinha clube social agora. Deus me dá. Eu olho pro lado assim, o cara da outra família tava abrindo uma bolachinha para comer. E aí, sem eu pedir, eu só olhei para ele e ele falou, toma, irmão. Me deu. Aí, comecei a comer, mas ele tinha me dado 2 bolachinhas. Não era suficiente, cara. De repente, faltar o cara. Nem eu pedi, de repente o cara arrancou assim, porque ele tinha, mano. Ele foi me dando. E ali foi assim, a ação do Espírito Santo, porque Deus ouviu. Eu tive certeza que ele ouviu o que eu tava falando. Então, para mim, isso foi muito marcante. É muito louco, né? Porque foi dali que eu consegui continuar. E aí, no momento que a gente parou e a gente pôde compartilhar comida de irmãos, os irmãos que eu tinha na minha família, tinha muita comida. Os caras não tinham comido nada. E eu comecei a olhar aquilo e falei, não é possível. Como é que esses caras estão aí fazendo tudo isso e não comeram? Só pode ser Deus. Porque eu comi tudo e tô comendo dos caras. E os caras não comeram nada, velho. Lá não é possível. Então, é muito louco. É muito louco, né? Não explica. Eu acho que isso que o Ali falou acaba sendo o maior aprendizado da montanha. E é que lá os detalhes, que no dia a dia, que aí eu até respondo uma pergunta que existe muito aí. Precisa ir para a montanha para você viver o que você vive lá? Cara, precisa por quê? Porque no dia a dia nosso, a gente não percebe os pequenos detalhes de Deus falando. Mas lá na montanha, Deus grita, irmão. Lá Deus grita no seu ouvido. Então, uma experiência simples como essa. Eu me lembro, cara, que quando eu subi o meu top, eu tava na frente do sub. O sub meu, ele é lá de Passos. Até hoje a gente tem relação, um legendário, um cara muito jóia, o Rafa. Até se ele veio, um abraço para ele.
eu me lembro que a gente sentou uma hora e ele é bombeiro militar e ele foi com o coturno novinho, cara. 0. Ele pegou, pôs o coturno no pé e foi pra montanha. Cara, encheu de bolha o pé dele. Ferrou. E aí eu me lembro eu consegui levar um esparadrapo. Eu falei, cara, tem um esparadrapo aqui, né? Quer botar aí nas bolhas, não sei. Aí ele falou, não, já coloquei e tal. E eu falei, cara, você não deveria ter vindo com essa bota. Eu falei pra ele. Ele olhou bem pra mim assim e falou, cara, eu precisava ter subido com essa bota. Deus falou comigo nessa bota. Quebrou meu orgulho aqui. Então, sabe assim, são pequenos detalhes que lá na montanha você vai ver, cara. E na verdade não é porque Deus não quer falar conosco aqui embaixo, é porque a gente está muito distraído, tem muita distração aqui embaixo, a gente está distraído. Esse cara aqui nos distrai muito. Aqui é uma distração gigantesca, né? Toda hora a gente está nele, toda hora você está ali rolando um vídeo, então lá você está focado. Então Deus, ele não tem jeito, toda pessoa, igual o Danilo falou aqui, né? Lá Deus falou comigo. Por quê? Porque você estava dedicado para ouvi-lo. Você abriu o teu Tava coração. aberto, né? É uma bolacha que o cara te dá, você fala. Talvez se você ganhasse um prato sei lá, de um restaurante renomado, estrela Michelin, não faria tanto sentido como que você ganhar uma bolachinha. Porque foi E é muito louco que eu não pedi pra ele, eu pedi pra Deus. Tá quietinho conversando com Deus. De repente eu olho pro lado, o cara me dando. Como é que ele sabe? Tem explicação. Isso aí esses detalhes. Como eu tinha essa dificuldade, até hoje eu tenho dificuldade de entender quando é Deus falando, mas hoje eu sou muito mais aberto. Para mim, todo sinal é Deus hoje. Hoje é diferente, mas eu não via dessa forma. Agora, coisas iam acontecendo e não tinha como negar mais, sabe? Não tinha como. Não tinha mais resposta, entende? Eu vi um cara da minha família na minha frente, cara. Na minha frente, o cara torceu o pé de manhã. Na subida da montanha, a parte mais difícil que tem, cara. A parte mais difícil que tem lá pra alguém que tá machucado, igual ele tava, com o pé inchado, tornozelo. Cara, em oração, o cara começou a andar num ritmo, cara. Igual todo mundo, eu falei, não é possível, com a mochila nas costas. Como que esse cara tá andando, cara? E olhando aquilo e a gente chorando, subindo, e eu me perguntando, como que esse cara tá aguentando subir, cara? Ele não tem pé mais, tornozelo. E eu ainda falei pra ele, falei assim, ó, passei na frente dele, falei, ó, gruda na minha mochila aí pra não cair. Vambora que eu vou te arrastando. Legal. Ele segurou assim, ó. Eu dei 3 passos, ele falou, não vou precisar. Tô vendo que eu consigo. E foi. Agora. Aí foi ficando difícil nessa subida. E aí ele não aguentava mais o peso da mochila, começaram a dividir em 2. Pegavam 2, cada um lado da mochila, levavam em 2. E aí chegou uma parte ali assim, que depois dessa parte refletiu pra mim, eu entendi um pouco disso, mas chegou uma parte que aí eles pegaram, ó, troca a mochila, tá pesando aqui e tal. Aí eu falei, dá essa mochila aí. Aí, não, vamos, divide com alguém aqui. Eu falei, não, divide nada, é o meu tamanho. Se eu não conseguir levar uma mochila, o que adiantou ter treinado isso aí? Dá essa mochila aí. Peguei a mochila, abracei na frente e comecei a orar com Jesus. Minha força já foi, agora é a tua. Eu preciso de você. E comecei a conversar com Jesus. Cara, eu juro, cara. Na hora que eu abracei a mochila, assim, ó, o peso da minha sumiu. Eu fiquei leve. Eu tava com 2 mochilas, o peso sumiu. Eu falei, não. Aí eu falei, o senhor é bravo. É bravo demais. E eu fui subindo assim, teve um último trajeto que a gente sobe aqui, assim, todo mundo até inclinado, subindo, eu com 2 mochilas. E eu conversando, já chorando. Eu falei, cara, na hora, né? Orando, conversando. Quando eu vi, eu tinha atravessado já quase 1,5 km, com 2 mochilas. E eu não comi. Eu fui um dos caras que não comeu. Né? Quando eu cheguei, eu olhei o kit ali, eu falei, cara, tá, vai ser assim. Vou usar meus dons. Fez os cálculos. Eu vou usar meus dons. Isso serve pra isso, serve pra isso, vai me salvar aqui. Dividir, falei, vai ser isso. Meus dons foi comer então, não. Chocolate foi um dos primeiros. E olha o que aconteceu. Eu fui totalmente aberto pra assim, eu quero ouvir Deus. E aí, assim, eu falei, primeiro dia eu não vou sair desesperado comendo. Já tinha
né, que eu abri, dei uma olhada só na barraca, mas aí eu peguei um negócio para amanhã cedo eu vou comer isso aqui. E vai ser só isso. Aí, quando saiu da barraca, eu tinha deixado a barraca meio desorganizada. Aí, para colocar as coisas, ficou aquele auê, né? Aquela revirou. Aí eu só coloquei, mordi assim, ó, e fui juntando com aquilo mordido na boca. E daqui a pouco um falou um negócio comigo, eu fui falar com o negócio na boca, caiu no chão, já perdi a comida do dia. Já. Agora já acabou. Eu defini, então acabou, perdi. Agora essa refeição pulou, vamos pra próxima. E as coisas vão acontecendo quando você vê assim, a fome não vem, porque, cara, você tá parado. Ali você percebe que você não tá só, você percebe que sua força não era suficiente, igual você achava aqui embaixo. Aqui embaixo você acha que é tudo do teu braço, é tudo da tua força, tudo que você treina. Confia no seu braço. Cara, chegou lá, você vai perceber que assim, não adianta nada. Não vai valer de nada. É muito legal isso aí. E escutar isso aí. Porque, tipo assim, ó, você lê na Bíblia lá, você vê, Jesus jejuou 40 dias sem comer e sem beber no deserto. Ali você entende quando conseguiu. Quê? Tipo, É que não é natural. É que não é natural. aí você vive uma experiência, aí você se sente, não tem como. Ontem, cara, cheguei em casa, tarde, né? Eu, às vezes vou lá ajudar o Lucão, né? Sem funcionar. Vem, eu vou ficar em casa ocioso. Agora eu penso, ficar em casa ocioso. Eu falo pra Tainá, eu sou legendário. Ficar em casa. Vou ficar em casa, sou legendário. Ela fica louca comigo. Ontem ela. Mas olha o frio que tá, você vai sem blusa pro Lucão. Sou legendário, frio. Sou legendário. Ela fica doida comigo, toda hora eu falo isso. E aí eu cheguei em casa 2 da manhã, aí eu cheguei em casa, peguei o celular, eu ia entrar no Instagram. Aí Deus falou assim, a Bíblia você não abriu, né? Ainda até agora. Aí, na hora, já abri o aplicativo da Bíblia, comecei a ler, mas aí na hora. Eu começo a perceber que a voz do Espírito Santo ali, quando ela fala comigo, isso acontece, mas eu não entendi. O pastor está aqui, né? Quem guiou Jesus pro deserto foi o próprio Espírito Santo. Você fala, ué, como assim? Na verdade, a Bíblia fala que deserto é um lugar. Tem um texto que eu gosto muito. Uma vez uma pessoa me mandou esse texto num momento que eu estava bem. Era jovem ainda, mas era um momento muito difícil pessoal meu, assim, né? E ela me mandou o texto de Oséias 2,14 que fala, né? Eis que te atrairia ao deserto e falaria ao teu coração. E é interessante isso, porque deserto é um lugar que Deus fala conosco. É um lugar que o Espírito Santo nos leva para falar ao nosso coração. Por que tem que ser no deserto? Por que não é em outros ambientes, né? E, na verdade, o top, ele teoricamente é um deserto. A gente conduz ali aqueles homens para um deserto, desconforto. Essa é a palavra. Porque nós entendemos o seguinte, que a zona de conforto é o pior lugar para a gente estar. Né? A zona de conforto é o lugar que é onde eu me acomodo. Que todos vocês aqui, vocês não vivem nessa zona de conforto fisicamente, mas a gente se acomoda em situações da vida. É verdade. Entendeu? A gente se acomoda num casamento ruim, a gente se acomoda numa relação ruim com os nossos pais, numa relação ruim com os nossos filhos, a gente se acomoda em muitas situações. E todos nós, todas as pessoas de sucesso, meu irmão, eles passaram por um desconforto em algum momento da vida que fez eles ressignificar aquilo e falar, cara, eu vou pra cima. Eu não tô aguentando carregar a minha mochila, me dá outra. Peraí. Como assim? Como assim? Você não carrega a minha? Vou carregar mais uma? Pois é. Aí, no momento desse desconforto, que você assume desconforto, e aqui não tem nada de esforço próprio, é falar, Deus, me ajuda a carregar isso. Me ajuda a carregar. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem vezes que a vida da gente tá difícil. Aí você fala assim, cara, tá difícil demais. Aí de repente vem uma situação que deixa mais difícil ainda. Você fala, peraí, que loucura é essa? Cadê Deus? Aí tem alguns que falam, cadê Deus nisso? Cara, tem hora que a vida da gente, ela vira assim, tava em 200 graus, de repente vai 280. Você fala, não aguentava mais isso. Pois é, mas a Bíblia diz o seguinte, que quando você está lá e você clama, né? Clama a mim no dia da sua angústia e eu te responderei. Então, às vezes tem hora que a gente só precisa clamar.
Deus me ajuda, Deus te fortalece. Verdade. É muito legal. E eu brinco assim, ó, quando você tem um problema, tudo certo. Quando tudo virou problema, aí é Deus. É isso aí. Você pode deitar e dormir, não pede pra Deus. Porque Cara, mas é pra ontem eu ter lembro alguma coisa. ontem eu tava falando algumas coisas eu não lia a Bíblia, né? Agora sim, cara, vai olha aí, entendendo. você vai entendendo. E tem algumas coisas que você só entende depois que tem uma clareza como essa que você explicou agora, porque eu li a passagem de Noé em Gênesis ontem. E aí você vê assim, Deus fala assim, ó, eu vou acabar com tudo, só vou deixar você e sua família. Pega você, seus filhos, sua esposa e foram seus filhos. Você vai fazer uma arca assim, assim, assim. Porque você é o único que eu acho digno de ser mantido. Ele fala isso pra ele, dá um trabalho pra ele, durou o quê? 40 anos, foi isso? Sei. Eu não lembro. Acho que, se eu não me engano, é 40 anos. Ele fala, hã? Não lembro. Não, fala uma, eu acho que De 3 a 15. é um... Você deu tudo isso de tempo de trabalho, O cara que constrói tudo isso aqui, porque você é o que eu gosto. Eu gosto de você. Então trabalha tudo isso aqui. Entendeu? Então assim, às vezes você fala assim, nossa, tá farto, tá pesado, farto. Mas às vezes Deus gosta tanto de você que ele te deu toda essa responsabilidade de você carregar e você carrega. É porque assim, a gente quer resultado. A gente quer resultado, mas a gente não quer processo. Não. Isso é inerente do homem. Quer resultado, todo mundo quer entrar na academia e ficar forte. Mas quem quer processo? Quem quer os processos? Você quer ter um bom casamento? Quer? Ok, tem um processo para isso. Então, você quer ter uma boa relação com seus filhos? Existe um processo. Tudo existe um processo. Agora, eu falo que assim, nós, os legendários, a gente tenta nos apaixonar pelo processo, não pelo resultado. É verdade. Porque o resultado vai vir se você for apaixonado pelo processo. É isso mesmo, cara. Muito bacana. E, pastor, qual que é o simbolismo da montanha na Bíblia e transformação do homem? Cara, na Bíblia, sabe que a montanha sempre é o lugar que Deus fala, né? A montanha sempre é o lugar onde o significado espiritual de montanha são os momentos que você tem com Deus. E esse é o momento de sucesso do homem. É o momento de sucesso. E só que a Bíblia fala também que Deus ele não é só Deus de montes, ele é Deus de vales também. Então, sempre para você subir uma montanha, antes você vai ter que passar no vale. Você vem do vale, entende? Então, o significado espiritual, essa geografia bíblica, né, ela nos mostra o seguinte, que é o que eu estava falando aqui, o deserto é o vale. O deserto é o vale, o processo é o vale, o resultado é o topo. O momento bom é o topo, porque os caras passam todo esse perrengue, mas você vê o jeito que o cara chega, a hora que ele conquista a montanha, irmão. É diferente, entendeu? Porque ali ele reconheceu um potencial escondido dele, entendeu? Então quando alguém chega lá, cara, todo cara de sucesso, ele sempre olha para a sua vida e fala assim, cara, eu cheguei aqui, foi por Deus. Foi Deus que me trouxe aqui, né? E isso transforma o quê? A vida da pessoa. Cara, não tem... Acho que a gente, quando é adolescente, quando a gente é jovem, a gente não entende isso, né? Eu fico olhando hoje os meus filhos, assim, eu aprendo tanto, cara. Nossa, eu aprendo tanto com meus filhos. Porque eu fico olhando e falo, cara, eu era desse jeito, assim, ó. Né? Eu falava como ele falava. E você vê que ele fala porque é inocente. Ele acha que sabe tudo, né? E a gente sempre achou que sabia tudo. Irmão, quanto mais você vai ficando, mais você vai ver que você não sabe nada, né? Você não sabe nada da vida. Então, lá na montanha você quebra esse orgulho que nós temos, assim. Então, quanto mais pancada você tomou da vida, menos orgulhoso você é. Isso, assim, a primeira transformação que eu digo que você vai ter lá na montanha, irmão, é descobrir o quanto nós somos orgulhosos. O Rally falava aqui, né? Pô, você vai ser fácil para mim. Não foi fácil. Não foi fácil. Por quê? Porque, cara, o orgulho ele vai ficar lá. Sabe? E o orgulho ele é o mal que está presente na nossa vida que a gente não percebe. Você só descobre lá. É verdade. E no mundo dos negócios, Ale? Como você vê isso daí? Como é que eu posso linkar? Assim, tudo que a gente falou aqui
do Legendários, ele vai potencializar muito essa tua força, né? Então, o que o Eric falou, que a gente tem arrogância, prepotência, orgulho, egoísmo, essas coisas, o homem não percebe que ele tem. No mundo dos negócios, isso roda o tempo todo. Porque você é confrontado o tempo todo. E no momento que você é confrontado, você quer dar o famoso a troca, né? Você quer mostrar que você também é forte, você quer mostrar que você não quer ficar por baixo, você quer mostrar que você também sabe, você quer ganhar, né? Então, no mundo dos negócios, eu, por exemplo, trabalho com um mercado muito competitivo, né? Então, a minha vida nos negócios, ela é alta performance, né? Fiquei agora hoje e ontem com meu time em reunião, tratando e trabalhando do lado dos caras pessoal, porque eu sei que se não tiver legal, também não tá bem no profissional. E aí por trás eu trouxe o lado espiritual, né? Pra cancelar esse negócio. Então, assim, a gente trabalha no negócio de alta performance o tempo todo. E eu dei até como exemplo hoje, como é que um cara com 50 anos, eu tenho quase 50 anos, cara. Tenho 48, trabalho desde os 14. Consegue se manter em alta performance o tempo todo? Não consegue. Chega uma hora que você quer parar. Você não aguenta, senão você se arrebenta. Aí talvez a conta bancária está muito boa, mas a tua vida está toda arrebentada. Ontem nós tivemos um palestra do Augusto Cury falando que está aí ajudando um coach multimilionário. Por quê? Porque o cara perdeu o prazer de viver. Então, o dinheiro não é tudo. Só que no mundo dos negócios, a gente é confrontado também. E aí é muito legal, porque o Legendário te ensina a ser forte, mas não ser egoísta. Ser forte, não ser orgulhoso. Ser forte, saber lidar com as adversidades. Porque no momento que você age diferente, até o teu parceiro, ou cliente, ou qualquer que seja a coisa, ele te percebe diferente. Fala, cara, esse cara normalmente, ele sempre rebate, ele sempre quer, né, debater. E nesse momento ele se calou e foi mais inteligente. Então quem vence o jogo é quem é mais inteligente, quem é mais nobre, quem é menos arrogante. E o Legendário, ele traz essa inteligência para nós. Ele nos mostra que, através dos ensinamentos de Jesus, Isso. a palavra diz, se alguém te der um tapa, ofereça outra face. Isso é sabedoria, não é porque eu deixei de ser homem ou porque eu sou bobo. Na palavra literal, não é que o cara vai te dar um murro, você vai deixar e pedir para ele te dar outro. Mas é você usar a sua sabedoria e a tua força através do ensinamento. Posso fazer um link aqui? Opa, Eu não estou no mundo dos negócios, né? Sou da igreja. Minha vida toda sempre foi para a igreja, né? E vai ser pro resto da vida, né? Porque eu amo isso. Mas eu vou linkar o que ele está falando o seguinte. Na verdade, ali nós vamos aprender na montanha. Nós não aprendemos com o Legendário, tá? Não é um movimento. Esse carinha aqui, essa bandeirinha, não. A gente aprende com Jesus. Cara, o maior homem que passou nessa terra foi ele. Ele foi o maior. Ele é filho de Deus. Ele diz que ele veio a essa terra não para ser servido, mas para servir. Então, o maior, ele ensinou isso aos discípulos. Ele falou para os seus discípulos, no momento que os discípulos discutiam quem era o maior dos 12. Quem que é o maior? Quem que é João, que reclinou a cabeça? É Pedro, quem que é o melhor? Ele falou, o que vocês estão falando aí? Vocês querem saber quem que é o maior? O maior é o que serve. Então, acho que até no mundo dos negócios, quando você passa a servir as pessoas, quando você passa a ajudar as pessoas que estão lá na empresa, quando você pensa no sonho do seu funcionário, irmão, que empresa que faz isso, que pensa no sonho, só quer saber do resultado. Quando você passa a olhar isso, aquele funcionário vai te olhar diferente, ele não está preocupado só com o resultado. O resultado vai vir automaticamente. Você está falando é tão verdade que eu estava contando para a Flávia. Hoje, nós ficamos o dia todo com o pessoal chorando. Porque ontem a gente, quando começou a falar desse negócio, os caras ficaram apavorados. Cara, o que é isso? Primeira vez que eu participo de uma reunião onde os caras não falam de meta,
não falam de números, mas sim de sonhos da gente. Então, foi testemunho do dia todo, e Muito todo mundo louco, chorando. Foi muito louco, uma atmosfera. Teve testemunho do menino que foi lá fazer foto, que trabalha com o Renan. Falou, cara, não era pra eu estar aqui, o que eu tô fazendo aqui? Daí a pouco olha pra ele, tá chorando. Aí a moça que era faxineira falou, cara, eu te vi quinta, Deus falou comigo, terça, num evento, nada a ver. Deus falou comigo que eu ia participar do seu evento, hoje eu tô aqui. Nunca te vi, nem te conheço. Assim, muita coisa aconteceu. Mover, sabe? né? É loucura que é isso, mano. Deus o tempo todo. É, muito legal, cara. E é legal que hoje a gente tem essa visão, né? Consegue pegar os detalhes e reconhecer. E é muito legal o que você falou, porque é uma coisa que é engraçada, cara. A matemática de Deus é tudo ao contrário. O, o fraco é o forte, o perseguido é o abençoado, o maior é o menor. É muito louco isso aí. E lá eu acho que vocês têm essa experiência. São esses paradigmas, né? Tá, São os paradigmas. Deus é um Deus de paradigmas, mano. É muito louco. Não é de contradições, é de Sim. paradigmas. São coisas que você fala, cara, mas como é assim? Quebra, né, o ego do ser humano, né? Muito legal. E cada um tem o seu, né? Cada um Da na sua sua pendente, não tem. É muito louco isso daí. E na família? Mudanças com o marido, pai e líder do lar. Cara, eu acho que uma das coisas, até eu falei isso aqui no início, que o legendário pra mim, ele é uma, algo que eu me realizo nisso aqui, vendo, cara, assistir aquilo ali tá ali todas as vezes organizando, e assistir o próprio Danilo, que é um exemplo, né, de alguém que chegou, cara, e, assim, e assumiu ali o casamento, né? E, cara, Cumpriu os princípios. nós temos assim, várias experiências de casais. Ele morava com a esposa, mas nós temos experiências de casais que o casal estava já divorciado no papel, assim, 2 anos morando separado. O cara sobe a montanha, ele compreende, porque ali ele vai ter um encontro. E aí esse é o princípio da espiritualidade, quando você estuda, né? A espiritualidade, assim, ela tem tem 4 colunas, que é você ter contato com Deus, ter contato consigo, ter contato com o outro e ter contato com a criação, com a natureza. Então, o legendário ele atinge esses 4 pilares. Porque lá você vai ter esse encontro. O contato com a gente foge. Você não quer ter contato com os seus problemas, você não quer parar para você meditar nos seus problemas e resolver. Não quer, né? Com Deus, às vezes, também você não está ligado nisso, com o outro você está só preocupado no que é teu. Então, ali você foca por esses 4 pilares da espiritualidade. Então, o cara passa a se avaliar, ele passa... Não que essa autoavaliação, eu tomo muito cuidado com essa autoavaliação, porque chega um momento que ela se torna uma acusação, né? Você fica se sentindo mal. Mas eu falo que é uma luz que Deus traz no nosso coração. Eu falo, cara, isso aqui eu preciso mudar. Eu falo que o Deus e o diabo, ele fala a mesma coisa para você. Ele fala assim, ó, você está sendo ruim nisso. Mas Deus, quando Deus ele fala com você, ele te dá fé para mudar. O diabo, quando ele fala com você, você fica mal, você fica para baixo, entendeu? Então, eu vejo que muitos homens, igual esses caras que sobem lá, divorciado da esposa. Eu fui num casamento esses dias de um cara nessa situação, tava divorciado da esposa, casou de novo com a mesma mulher. Eu quando era jovem, meus pais se separaram, eu orava tanto para Deus restaurar o casamento dos meus pais, porque é muito dolorido para um filho. Às vezes os adultos não estão ligando muito pro que a criança está passando, mas a criança está sofrendo, cara. Eu falo porque eu passei isso, foi minha experiência, entendeu? Aprove a Deus que não deu certo meus pais restaurar. Então, todas as vezes que eu vejo uma restauração de casamento, cara, dentro de mim eu vibro tanto. Mexe muito comigo, por causa da minha história. E na verdade, eu falo que teve um dia que Deus falou isso no meu coração, usando o exemplo de Jefté, né? Que foi um homem que Deus chamou para do nada também. O cara era filho de uma prostituta, cara. Uma vida... Então, Deus diz que ele seria a vingança, entendeu? E essa é a vingança que nós vemos, a vingança de restauração. Eu falo que essa vingança que eu digo, né, que às vezes talvez a palavra ela é pejorativa, né, mas a vingança é você ver a pessoa sendo transformada, vivendo aquilo que Deus quer para a vida dela. Essa é a vingança que tem contra
aquilo que eu vejo que meus pais passaram, o que os meus filhos passaram também, né? Missão familiar. E você vê restauração, mano, não tem preço, não tem. É o que eu falo o seguinte, às vezes tem gente que fala, pô, o Legendário é caro, caro, caro. Ele tem um preço, mas eu falo, por exemplo, se você pegar e for comprar um remédio que custa R$ 1.800, é caro ou é barato esse remédio? Mas vamos supor, você vai falar assim, é barato, mas pega lá a prescrição médica, chega lá e fala pro cara, o cara vai falar assim, ó, é R$ 1.800 esse remédio. Você vai falar, quê? Tudo isso? Na farmácia é difícil, são poucos remédios que tem esse valor, né? Você vai achar caro. Mas se aquele remédio salvar a vida do teu filho, ele é barato. Agora, se for uma Novalgina, você vai falar caro. Por muito tempo, eu vim de treinamento Mastermind com alguns amigos. Eu fiz parte, faço parte. Quando eu estava ministrando, os caras falavam, legal, gostei, treinamento me parece ser bom, tal, mas quero fazer, mas quanto custa? Eu falava, cara, R$ 5.000. O cara, tá louco, rapaz, é muito caro. E aí eu quebrava o cara no meio e falava, meu irmão, quanto custa o seguro do seu carro? R$ 5.000. Eu falei, cara, quanto é o seguro da tua vida, mano? Aí o cara pensa um pouquinho, o Legendários é a mesma coisa. Cara, quanto custa o seguro da tua vida? Porque você pode ter certeza, você vai compreender coisas que vai transformar e vai virar a chave da tua vida. É mais do que um seguro de vida. Isso É muito legal. Conhecer Jesus não tem preço, cara. E tudo que tem valor tem preço. A transformação tem um preço. Transformar tem preço. De alguma forma vai ter. Porque você quer você quer emagrecer, tem preço. Você quer crescer, tem preço. Tudo tem um preço. Quer subir um nível, tem preço. E isso no Legendário, eu vou te falar, é um ensinamento. Para mim foi um ensinamento. Para mim foi um ensinamento, porque eu não valorizava, vou confessar aqui na geral, aqui, não valorizava isso, cara. E eu aprendi no Legendário. Valorizar coisas que têm preço, que às vezes você olha valorizar o que tem um preço alto. Sim. Aquilo que tem preço alto, por que tem preço alto? Por que esse celular tem o preço que tem? Porque ele tem um valor. Ele é algo diferenciado. Sim. Então eu sei que para algumas pessoas, às vezes, R$ 1.800, cara, é o salário dela. É o salário dela. E eu já vi cara pagar assim, parcelado. Eu vou ser bem sincero, às vezes doendo no meu coração, cara, não vai pagar pra esse cara. Mas ele estava valorizando. Ele estava valorizando. E o fato dele valorizar, cara, ele recebe muito quando ele valoriza algo. Quando você. Tem hora que você. É igual academia. Se você dá academia aqui para um cara malhar de graça, é uma coisa. Mas você pagar o preço. Sabe como é que eu aprendi isso? Logo no começo da minha vida, uma das coisas que me motivava a fazer as coisas é porque eu participava dos treinamentos da Herbalife. Legal. Ela vendia aqueles potes para emagrecer. E, cara, eu nunca conseguia vender aquele negócio. Eu ia mais porque eu queria aprender com os caras. E aí, o que eu comecei a fazer para tentar vender? Eu meio que empurrava nos caras, tipo assim, você me paga depois. E aí, o que acontecia? Você não dava resultado, cara. Porque o cara não valoriza, ele não tá pagando. Ele não toma direitinho, ele não usa. E aí eu aprendi isso muito cedo. Eu falava, cara, tudo que as pessoas ganham de graça, elas não valorizam. Não, isso é verdade. Não tem jeito. Então, tudo que tem preço alto tem o seu valor. Tem o seu valor. Tem um porquê, né? Tem que ter um porquê. Isso mesmo. Pastor, essa aqui, questão de liderança, caráter, decisões e princípios aplicados ao negócio. Aos negócios, por exemplo, igual ali. Mas assim, eu vou perguntar para você, a questão do empreendedorismo. Cara, Porque todos esses princípios que vocês trabalham lá, dá para aplicar nos negócios. Sim, claro. Entendeu? Eu falo que a Bíblia é um livro que ele é extremamente atual, né? Cara, vai passar ano, ele palavra do Senhor, Jesus disse, né, que tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão, né? Então, esses princípios, cara, o grande problema nosso é que às vezes a gente quebra princípios. Em tudo, em tudo. Hoje, se você quiser ganhar do jeito errado, você vai ganhar. Você ganha. Tem muitas formas de você ganhar errado. E nós vemos muitos o Legendário, ele acaba sendo
um evento, um top, por exemplo, ele tem muitos empresários que vão lá. É. Ou, alguns respeitam princípios, outros não, outros são uma Outros nem bagunça, sabem, né? outros os caras não. Então, assim, os caras não conhecem, mas muitos caras que vão lá viviam assim, com as suas empresas, e eu sei que às vezes para você regularizar uma empresa que era toda torta, o cara fazia coisa errada, vamos dizer assim. Os caras voltam endireitando tudo isso. É. Por quê? Porque tem hora que não é só sobre você chegar no topo. Não é só você chegar no topo. Uhum. Na verdade, tem hora que você tem que saber como que você chegou no topo. É. Entendeu? Foi pisando, foi atropelando. É verdade. E, então, assim, tem hora que você vai dar mais do que receber mais, entendeu? E o próprio Senhor Jesus, ele disse isso, que é melhor você dar do que você receber. É. Então, uma palestra que eu fui recentemente, eu ouvi algo, e eu tava pensando, falei, Deus, eu não era muito de pensar muito assim em prosperar financeiramente, mas depois que chegam meus filhos, eu fico pensando, eu preciso dar um futuro para eles, a minha preocupação mudou hoje, né? E eu tava orando, e eu fui numa palestra, nessa palestra o cara falou o seguinte, aquilo ali Deus falou comigo na hora, ele falou assim, cuida de pessoas que Deus vai cuidar de você. Cuida de pessoas. Aquilo, cara, explodiu no meu coração. É isso. É sobre cuidar de pessoas, ajudar os outros. Ajuda. Cara, Jesus, ele só veio para ajudar. Então, assim, acho que todo empresário, ele precisa saber isso, entendeu? Precisa saber que é sobre ajudar pessoas. É o que o Quase tá falando. Ele vai colher frutos na empresa dele que ele nem sabe. Imagina. Mas ele está aplicando um princípio que é contra o mercado. Ninguém, totalmente. mano, o negócio é resultado. Cadê seu resultado? Uhum. Quando o cara tá bem, ele vai produzir. Quando o cara tá feliz, ele vai produzir. Foi muito legal, porque quando eu comecei a fazer isso, aí começou a suceder, o cara falou, cara, só de saber que ele tá fazendo isso, eu já me sinto na obrigação de fazer. É muito E a louco. ideia era que todo mundo se comprometesse. Né? Uhum. E aí é o que ele acabou de falar, cara. Quando você está preocupado em ajudar, seu coração é sincero, porque você já entendeu essa chave, Deus vai te dar, não vai faltar nada, mas o teu propósito não está nisso, está em ajudar, cara, a coisa acontece. Porque aí é Deus pôr na mão. Tem jeito. Aí Deus é seu sócio. Porque se não for assim, pode rasgar a Bíblia. Boa. Falou tudo, Ale. Pode jogar E é, fora. é isso mesmo, cara. Por exemplo, a gente vê, né? E eu vivi uma experiência muito louca, principalmente na minha vida. De, tipo, cara, ter tudo e de uma hora para outra tá sem nada. E várias vezes, eu vivi isso 2 vezes, e toda vez que eu passava pela essa situação, eu falei, nossa, errei aqui, errei ali e tal. E a gente conhece os princípios que estão na Bíblia. Só que tem gente que não conhece e acaba sendo ignorante. E tem gente que é bem sucedido porque cumpre esses princípios sem saber. Eu acho que, na verdade, é o seguinte, cara. Quando você... Não é sobre seguir regras, é sobre seguir princípios, valores, entendeu? Quando você segue princípios e valores, você vai longe. Só que você não vai longe assim, da noite pro dia. Você vai subindo degrauzinho por degrauzinho. Você vai entendendo todo o processo. É igual o filho do rico, cara, que não entendeu nada como ele chegou lá. A hora que ele pega toda aquela bolada na mão que o pai morre, Pronto. o que ele faz? Ele não sabe qual que é a escadinha que o pai subiu. Às vezes o cara começou lá no chão da fábrica. E aí ele viveu todo o processo. Aí o filho pega aquela bolada na mão, ele torna. É isso mesmo. Porque ele não entendeu os processos, ele não entendeu os princípios. Eu falo que quando você entende e que você segue por princípios, Deus ele vai te levar lá no topo, mas você vai chegar lá com estabilidade. Pode vir vento, pode vir temporal, você tá firme, entendeu? Porque não adianta só você hoje em dia nós vemos aí tantas pessoas que chegaram no bilhão, os caras, tudo, você fala, meu Deus, quero chegar naquele posto ali. Cara, vou te falar, aquele posto ele só vale a pena chegar se você percorrer todos os princípios corretamente, entendeu? Porque não adianta você chegar lá e conquistar tudo
perder sua casa. É o que nós vemos muito nos Legendários. Caras de sucesso. Sucesso, assim, no ofício do cara, não tem ninguém melhor do que ele, mano. Uhum. Tem cara que é desse jeito. O cara, no ofício dele, não tem ninguém melhor do que ele. É verdade. O cara conquistou tudo que podia conquistar. Perdeu a família. E que vale? Eu te pergunto, vale a pena? Vale a pena viver isso? Então, muitos caras, às vezes, hoje, né, eu converso com muitos legendários, às vezes o cara, a gente aconselha ali, o cara fala, cara, hoje eu priorizo. Não é que eu deixei de ganhar, Uhum. mas eu priorizo a minha família, a relação com a minha Sim. esposa, a relação com o meu filho, porque às vezes a gente se perde nisso também, nessa busca incessante por resultado, por ser bom, a gente se perde nisso. Então, o homem, ele nasceu para conquistar, Sim. sabe? Mas eu falo que antes dele conquistar lá fora, ele precisa conquistar aqui dentro. É verdade. Aquilo que Deus colocou ao nosso redor, cara. Pra Cuidar cuidar. dos nossos filhos, cuidar das nossas esposas, cuidar da nossa família. Então, quando eu falo que quando Deus ele vai te erguer, ele pega nos 4 cantos assim, te ergue tudo junto. Isso é prosperidade. Ele te ergue. Às vezes, o que não é prosperidade? Eu estou ganhando dinheiro aqui, ó. Só ganho dinheiro, só isso. Mas eu estou completamente descompensado. Estou completamente. O casamento não está bem, a relação com os filhos não está bem. Então, a prosperidade é isso. É quando Deus te ergue assim por inteiro. E é bem estruturado e firme, sabe? É o que ele falou, né? É aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. E a esse pode vir temporal, pode vir. Porque assim, tempestade temporal vem para mim, vem para você, vem para qualquer um. Todos nós. Para todos nós. Mas qual que é a diferença? Aonde você está firmado? Qual que é a sua base? Onde você se firmou? Você se firmou na areia ou se firmou na rocha? Na rocha, Essa é a diferença. Muito Sabe que legal. tem uma frase que eu não esqueço, eu gravei. Logo que eu comecei a trabalhar desenvolvimento pessoal, conta a história de um cara que ele trabalhou muito, foi muito focado, ficou muito milionário, e aí ele começou bebendo uísque. E aí ele, um pouquinho um dia, um pouquinho outro dia, e de repente ele se tornou alcoólatra. E aí a frase dizia o seguinte: ele conquistou sucesso suficiente para comprar aquilo que por fim matou. É. Verdade. Acabou por matá-lo, né? Ou seja, ele tinha dinheiro suficiente para comprar todo o uísque que no fim acabou matando ele. Doido, né? Doido demais. Muito legal. E vamos lá, Danilão. O homem moderno. Ansiedade, vícios. Hoje eu escuto muito a galera falando, não, tem que ter curso pro cara ser homem. É difícil achar homem. A mulherada tá desesperada. É verdade, cara. É verdade. E você vê, tipo, o cara abre mão de muita coisa, de muita oportunidade para ficar no vício, na droga, naquilo ali. E como que o Legendários pode ajudar a vencer esses desafios? Cara, assim, eu posso dar minha visão de dentro do que eu trabalho, né? Você tem que, na musculação, ansiedade, vício é uma das coisas que a gente mais vê, né? Vício, principalmente droga de academia, hormônios. E isso é uma coisa que, assim, tava ruim. Como eu disse, tava ruim. Quando eu desci, ficou pior. Ficou pior. Porque Deus começou a falar mais intenso comigo depois daquilo. Depois que eu aprendi a ouvir. E aí, cada coisa que eu ia, assim, era uma porrada. E uma das coisas, assim, foi Deus mostrar, assim, cara, você conquistou muita coisa. Né? Você vê como a gente tem um trabalho bom no fisiculturismo. Mas quantas pessoas se perderam no caminho com tudo que você levou pra internet, sabe? Tipo, muita gente não entendeu o que você queria passar. Ficaram no caminho errado. A ansiedade de chegar logo naquele físico, a ansiedade de ficar forte rápido demais, não entender os processos, atropelar algumas coisas. A pessoa começa numa dosinha, daqui a pouco ela se perde. E eu fui um cara que eu não entendia, cara, o Deus falando comigo. Lá atrás, 2016, eu comecei a me envolver bastante nesse mundo do fisiculturismo, conheci uns caras
Conheci o Brandão, me ensinou. Aí você olhava os caras, nossa, eu vou ficar igual ele. Aí você olhava os caras fazendo as coisas assim, você falava assim, peraí, eu tenho que fazer isso aqui. Vou fazer. Cara, eu passei muito perto da morte, mas muito perto. Eu não fico falando, sabe? Mas isso aí eu devia ter entendido, Uhum. sabe? E na época, eu tenho um vídeo lá no YouTube, lá em 2016, eu falando assim, cara, eu não consegui competir, mas eu vou aprender isso aqui para não deixar pessoas irem pro caminho errado. Uhum. É que louco. Só que eu comecei a usar a internet, vamos pegar cliente da internet, e aí você fala, cara, eu divulguei tanta coisa que deve ter acabado com tanta gente, cara. Deve ter derrubado tanta gente. E aí eu recuei total, assim, eu falei, cara, se não for a pessoa certa, eu não vou trabalhar. Entende? Se não for o caminho certo, eu não vou trabalhar, porque eu já notei que tá errado, agora eu tenho informação. É, Agora Deus falou comigo. nós temos conhecimento. Agora eu tenho conhecimento, agora não dá pra errar, eu não posso ignorar. É. E isso aí, óbvio, na montanha, você ouve e você fala, você viu por que que não deu pra fazer, você viu que te deu o dom pra você ajudar. E tava tudo torto. Então não era esse caminho, não era a força do seu braço, não adianta você postar mais, não era pra ir. Por isso tava dando tudo errado. E aí eu olho hoje pra academia, eu ainda me sinto perdido, porque eu ainda não encontrei. Falar assim, é isso aqui. E até o Stop tá me ajudando bastante a clarear, né? Fazer um projeto pra gente começar a se reencontrar e tal. E aí ele fala, não, meu, fala comigo. Aí do nada hoje o cara, ó, você é o melhor de Ribeirão esse ano, tá? Puxa, que? Eu tô falando direito, bom cliente. Tá, então, aí vai mostrando as coisas, só que isso de. Eu tenho certeza, você vai passar pelos legendários, quando você descer, você vai ter uma clareza sobre isso, você vai falar assim, cara, vai dar pra ajudar uma galera com o que eu entendi agora. Porque eu não tinha Talvez, né? percepção. É. E eu tenho certeza, todo mundo que passa por isso, do que a gente passou e está envolvido nesse mundo, pelo menos na nossa área aqui, que a gente está falando de academia, quando passa por lá, desce com a percepção dela. Você fala assim, ó, eu tava andando no vale, eu ignorava o vale pelo orgulho, e eu já vi muita gente, você deve ter visto gente assim, cara que larga a família porque vai deslumbrando, nossa, tô bem demais, e as menininhas olhando, aí perde casamento, foi o caminho errado. Mulher fazendo a mesma coisa, a gente sabe do jeito que lá, né, nas grandes capital, quando muita gente cai no caminho errado, Vixe, ainda mais da bem academia. errado, É né? quando toma vaidade, né? Quando é deixa muito de ser louco. saúde, Deixa de ser saúde, vira vira vaidade. vaidade. E assim, bem claramente, né? Muita gente que segue a gente sabe do que a gente está falando. Há uns 10 anos atrás, muito atleta era envolvido com droga, né? Hoje é mais consciente, claro, tem muito mais informação na internet, também todo mundo está entrando. Mas antigamente era um mundo muito sujo e a gente ignorava tudo. E às vezes você tá vendo as coisas acontecendo na sua frente, mas você, para se manter naquilo ali, você só vai ignorando e as coisas vão continuando. E você acaba sendo conivente. Você acaba sendo uma pessoa que tá deixando as coisas acontecer. Você não tá alertando ninguém, você não tá A ajudando gente ninguém. teve agora há pouco, né? Sim. O menino foi deslumbrando, a vaidade foi subindo, o orgulho foi subindo. E Na com internet, 22 anos, iPhone. cara, o menino Novo. Acho que a internet morreu, acaba sabe? potencializando isso, né? Sim. Porque são as curtidas, são os likes, são. O cara lá se pudendo. O cara, a galera é lá o que o Ale curtindo. falou aqui do próprio Augusto falando, né? A Uhum. questão de ter que aconselhar e ajudar, às vezes, alguém que tá só ganhando likes, né? Na verdade, às vezes a gente fica olhando para a internet, o grande problema é esse, às vezes a gente olha para a internet aqui, ó, fica vendo a vida do outro, esquecendo de ver a nossa. Então, assim, na verdade você quer ter aquela vida assim, mas no fundo é aquele cara que quer ter a sua vida, irmão. Ele tá olhando pra grama do vizinho, É né? bem isso. E a comparação, né? E a ansiedade e os vícios, Ale? Propósito do homem moderno. O que você tem aí para falar pro pessoal de casa? Na hora que você fez a pergunta, eu fiquei pensando, né, como é que o Legendários pode ajudar nisso, né, cara? E aí eu me lembro que para mim foi muito forte, dentro do Legendários tem um momento
falei da comida, Uhum. compartilha comida, que é o único momento que a gente pode compartilhar comida, e a gente faz um exercício com uma bússola, né? Como é que chama esse exercício, pastor? A bússola mesmo. É bússola, né? E aí, ali naquele momento, cara, a gente está tão envolvido, tão assim, formatado como família, que todo mundo confia um no outro. E ali naquele momento, todo mundo enterra sua maior dor, né? E aí eu vejo que ali é uma virada de chave, porque ali qualquer vício, cara, se o cara verdadeiramente quiser enterrar, ele enterra ali. Enterrar ali. Ali eu vi testemunho de cara falar de prostituição, ali eu vi testemunho de cara falar de jogo, ali eu vi testemunho de cara falar de traição, ali eu vi testemunho de cara falar de vício anabolizante. Então, assim, ali eu vi tudo isso. E por isso que eu falei que eu fui muito tocado, porque ali a gente faz um exercício onde a gente enterra, né? Que legal. Literalmente, né, esses vícios. Então, o Legendários, ele tem, assim, cada passo do processo, ele vai te tratando de forma especial, a ponto de você sair de lá renovado, né? E hoje nós somos ansiosos, Sim. cada vez mais, em função desse cara aqui, que nos faz ser mais competitivos. É verdade. Então, eu conheço pouco do negócio de vocês aí, né, desse fisiculturismo, mas o que a gente escuta é que os físicos de hoje são totalmente diferentes dos físicos da época do Arnold, né? Sim. A perna que o Arnold tinha lá no passado, hoje ele passaria vergonha, né? Então, assim, quanto evoluiu a questão hormonal, treino, mas automaticamente também isso prejudicou muito mais a saúde de todo mundo, né? Você tirou o processo. Muitos tirou o processo, sabe? Por exemplo, eu quase morri por causa de uso de anabolizante. Então eu não posso mais usar. E eu já ouvi gente perto de mim assim, que dizia, gostava muito de mim, e falava assim, você devia usar porque você é um cagão. Eu falei, cara, se eu usar eu morro. Não, mas por que você não morre? A cabeça do cara era essa. Falando pra mim, não, vai, você morrer. A gente carrega seu caixão, vai. Entende? Incentivando. E eu era um cara que não dava. Então, Porque o vício, ele tem algo que é um pouco mais profundo. O vício, ele é a ponta do iceberg. É só o que... Agora, a pergunta é o que leva para o vício. Entende? Então, normalmente o homem vai para o vício O porque... gatilho, né? É, o gatilho. Mas por que o homem vai para o vício? E aqui eu vou falar para você. Anabolizante, droga, pornografia, prostituição, bebida. Por que o homem busca o vício? Porque o homem, ele não tem um ambiente seguro para ele se abrir. É verdade. Então, o homem ele vive em silêncio. Nós aqui, ó, nós vivemos muitas vezes as nossas dores em silêncio. Você não procura, o homem, cara, tem dificuldade de procurar um psicólogo. O homem não quer falar da sua mazela. Ele tem dificuldade de falar do que ele está vivendo. Porque assim, o homem, cara, eu falo aqui, o pensamento de todos nós aqui é todo dia querendo. Nós estamos lutando contra um pensamento de como que eu posso trazer mais conforto para minha família. O homem está pensando toda hora nisso. Como que eu posso? Como que eu posso trazer mais segurança para isso? O homem está preocupado nisso. Só que aonde que eu vou? Com quem eu falo? E aí, nessa pressão que eu estou, onde que eu busco ajuda? Nessa pressão, eu preciso liberar vocês vão saber mais do que eu aí, né? A endorfina, eu preciso liberar. É a busca do prazer. É a busca do prazer. Aí o cara vai pra pornografia, droga. Então, o grande problema é, na verdade, o silêncio. E lá na montanha é onde o homem vai encontrar esse ambiente seguro. Se ele não quiser falar nada, ele não precisa falar nada não, irmão. Quem está assistindo aí está pensando nisso, você não precisa falar nada. É só se você quiser. Lá você vai ter um momento que você vai poder falar, pôr para fora aquilo que está te corroendo por dentro. Sabe? E é onde nós nos entendemos. Porque às vezes falar de algumas coisas para qualquer pessoa vai ser ruim para você. Mas lá você tem esse ambiente
que vai te ajudar. Não estou falando que vai resolver o problema do vício. A montanha não resolve o problema de pessoa. É um start. Entende? Deus trata, né? É um deflagrar de uma transformação. Então, lá a pessoa vai poder começar a se sentir segura. Quantas pessoas que estão nos assistindo, da gente aqui que às vezes não foi abusado, e nunca contou para ninguém, quantas pessoas que já sofreram tantos tipos de situações e guarda isso, essas 7 chaves dentro de você, irmão, e você carrega isso com você e você nem sabe, mas isso está te fazendo mal, isso está te corroendo. Fica no seu eu inconsciente e te traz traumas e problemas de infância. No seu adulto, você nem sabe por Você quê. projeta em outras relações, por exemplo, É verdade. você teve um namorado que te traiu, uma namorada que te traiu. Aí você arrumou um outro namorado. Você Tá carregando. tá reproduzindo, você tá A com medo, a insegurança, culpa desse miserável aqui, numa pessoa que não tem nada a ver, não é responsável por aquela situação. É verdade. E aí você fica, aquilo te corrói. Você é um cara ciumento, possessivo e tal. Por quê? Porque você já viveu aqui um trauma. Trauma, eu falo para meus filhos, são filhos adotivos, né? Eu acho que nenhum de nós aqui sabe o que é viver isso, né? Você não ter família, irmão. Eles viveram isso. Mas eu procuro ensinar ele para ele não ser alguém vitimizado. Eu falo para ele assim, filho, todo mundo tem trauma. Eu tenho a minha, tem a história triste, você tem a sua, você tem a sua, você tem a sua. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se você não tivesse tido essa situação e eu não tivesse tido as minhas histórias tristes com a sua mãe, que é de perder 7 filhos, né? Tivemos 7 gravidezes que nós perdemos, nós nunca nos iríamos nos encontrar. Então hoje nós somos uma família lá de 5 pessoas que é feliz. Então os traumas todo mundo tem. Sim. A questão é como que eu trato esse trauma. Eu vou calar e a maioria dos homens se calam. As mulheres conseguem falar. As mulheres elas buscam. Ela busca psicólogo, ela busca isso, ela busca aquilo, ela tem amiga, ela fala, ela consegue falar. Nós homens não. Nós não temos essa liberdade. Por quê? Porque eu vou me demonstrar vulnerável. Eu não posso. Nós estamos na selva, né? Se por si, Deus por todos. Então, nós somos orgulhosos, pode ver. Você discute em casa, quem tem que reconciliar é a mulher, o homem fica bicudo. Por quê? Porque a gente se fecha. Então, lá é o lugar de você viver, entendeu? Então, muitos saem de lá com enterrando essas coisas lá, e ele sai muito mais leve. Muito legal. E na verdade isso existe uma manutenção. Por quê? Porque a gente fala que o homem sozinho é uma presa fácil, então por isso nós andamos em manada. Né? Nós andamos juntos. Então quando às vezes eu estou mal, eu procuro alguém, Sim. E o nosso ecossistema, vamos dizer assim, ele é sempre de alguém que está te dando uma palavra que vai te acrescentar. Não é o cara que vai virar para você e falar assim, você tá com problema com a tua esposa? Não, vamos pegar uma novinha ali, a gente esquece que nessa situação. Não é alguém que vai falar, cara, vamos continuar, vou te ajudar, vou orar com você, vou permanecer com você. A rede de apoio, né? É uma rede de apoio sensacional. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de uns caras zombando legendários, que tinha um vídeo de um final de top e os caras se abraçando e tal, e eles usando aquela imagem ali como né, um termo pejorativo e tal. Mas quem nunca foi não vai entender que essa quebra desse orgulho masculino de você falar assim, não, eu não vou falar, vou guardar tudo pra mim, não, eu não vou abraçar um irmão meu, eu não posso. Cara, o Stobo mesmo tá ali, acho que foi anteontem, ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim, como você tá? Você tá bem? Eu falei, então eu tô bem, e aí, você? Ele falou, não, tô te perguntando se você está bem, como você está? Aí eu comecei a refletir, tipo, o que tá acontecendo? Tipo, eu não sabia nem responder ele. Eu nunca havia recebido uma mensagem do nada de um cara, que é amigo meu, que fala assim, mas você tá bem mesmo? Você tá precisando de alguma coisa? Normalmente você fala que tá bem, né? Aí você fala, tô bem, e você nunca reflete se realmente sua vida tá bem. Entende? Eu nunca, a vida inteira, eu nunca recebi uma pergunta dessa. Então, você quebra tanto esse orgulho, assim, que os caras usam essas imagens, mas você não entende essa manada, né? Que um abraça o outro dessa forma de auxiliar de verdade. Se você tá mal, você pode realmente conversar, porque agora você tá quebrantado de uma forma
Que não tem mais isso de falar assim, não vou, eu vou guardar tudo aqui, eu vou beber para esquecer. Não, cara, às vezes você vai. Alguém vai te ajudar ali dentro, sabe? Sempre vai ter alguém para te ceder só. Vai ter alguém que você pode confiar. É. Porque nós temos dificuldade de procurar ajuda porque a gente tem dificuldade em confiar É nas isso. pessoas. Principalmente em homem, Uhum. né? Então é por isso que a gente se fecha. O homem se fecha por isso, né? Nós homens, né? Já a mulher tem mais facilidade. As mulheres, elas conversam, por isso a gente brinca que mulher é profunda, porque mulher se abre muito fácil. É. Né? Homem não, homem ele não abre. Muito Por quê? O orgulho é muito grande. E se você vê, nossa, e eu nem vou te falar que o vício ainda é o pior dos mundos, porque o vício, ainda o homem, ele tá buscando uma saída. O cara que tá no vício, ele É tá uma buscando, fuga, é. ele tá buscando essa fuga. O cara tá É. buscando uma saída. Então ele tá tentando encontrar. Mas olha aí nas estatísticas, para você ver nos suicídios, É. quem é que tá se suicidando? Uhum. Eu acho que é 70 ou 80% de homens. É homens. Homens. É isso Que mesmo. tiram sua própria vida. E não é porque o cara é um fraco. Talvez seja fraqueza, assim, de espírito, porque... Mas eu digo que faltou alguém para ouvi-lo, cara. Uhum. Não tinha um ouvido ali atento para compreender. E às vezes o cara que suicidou era o cara sorridente. Uhum. No futebol, da pelada, era o cara Ninguém sorridente. imaginava. Ninguém sabia. Mas, cara, sabe assim, a gente precisa saber mais. Eu falo que tem um irmão que fala isso, né? Que o legendário ele também salva a vida nesse sentido. É. Porque tem muito cara. Se eu perguntar que todo mundo aqui, em algum momento você pensou em tirar a sua própria vida. Porque passou um momento difícil. E às vezes você passou sozinho. Mas o cara já está vivendo uma tensão tão grande, tão grande, tão grande, que ele não suporta. Na verdade, não é que ele não queria viver, ele queria muito viver. Muito viver, É o mas não contrário. conseguiu. É. Muito legal, cara. E ó, vamos lá. Uma palavra sobre o legendário. Que resume. Vida. Vida. Seu, Danilão. Honra. Honra. Pastor. Transformação. Transformação. Nagai. Oportunidade. E para fechar o podcast, um conselho para quem deseja participar. Cara, não pensa. Não pensa. Se você deseja participar, você tem que entender o seguinte. Se você tem isso no seu coração, para quem está nos assistindo aí, e você já tem uma intenção, vai, cara, vai, porque isso na verdade é um chamado dentro de você. Na verdade, às vezes, como nós falamos tanto aqui de Deus falar com a gente, né? Às vezes essa intenção sua, Deus te chamando, é Deus te convocando para você viver isso. Não é sobre você vestir uma farda laranja. Eu sempre falo que isso aqui é só é o exterior daquilo que na verdade acontece dentro, né? Então, para aqueles que querem participar, não pensa duas vezes, não pensa. Eu sempre, assim, você não vai se arrepender. E até hoje eu não consegui, desses 2.500 homens que subiram aqui, eu não ouvi ainda alguém que falou assim, cara, não valeu a pena. Muito legal. Show de bola. Ale, para você essa aqui, ó. Deixa um legado pro pessoal. Uma mensagem pra galera que tá assistindo de casa aí. Quando você perguntou aí, né, de uma palavra, e também me veio à mente o amor, né? E como foi dito aqui, né, o homem tem muita dificuldade nessa relação, né? Porque ele quer provar que ele é forte, que ele é másculo, né? E é por esse motivo que se fecha, pelo orgulho, pelo egoísmo. Então a palavra é viva, se abra. Eu sempre falo muito para as pessoas assim, cara, se abra para o novo. O Legendários é o novo. Vai sem expectativa, vai sem ficar pesquisando, só vai. Invista esse tempo. Uma coisa é real, mal não vai te fazer. Se não te fizer bem, tá tudo certo. Quanta coisa a gente já fez na vida que não fez diferença. É verdade. Então abra o coração. Vai viver a experiência. O que pode acontecer? Eu acredito que aconteça. Teve um cara da minha família lá que eu acho que para ele não aconteceu nada. Mas aconteceu uma coisa boa. Ele fez novos amigos. Né? O máximo É que vai verdade. acontecer é você ter novos amigos.
Porque se não acontecer nada, se você for muito bom, ou se de fato você também for muito ruim, e Deus não falar com você, que eu acho impossível, improvável, ainda assim vai. Deus veio pra isso, Porque né? você vai ter novos amigos. Hoje eu estou aqui, com o pastor Eric, acabou se tornando meu amigo. Agora, o Danilão vai ser meu nutricionista, meu amigo. E assim eu E estou assim fazendo vai, grandes conexões. amigos. É verdade. Fiz grandes amigos lá. Tem gente que às vezes, como a gente fala muito de Deus, né? Às vezes o cara pensa, pô, eu não quero, não tô buscando isso, né? Mesmo que esse cara que está nos ouvindo, ele não está buscando Deus, de repente ele tá em si, ele tá bem, não é um cara que traz esposa, não, é um cara, um bom homem, vamos dizer assim, né? Eu quero dizer para essa pessoa que é o seguinte, mesmo que não seja isso que você está buscando, como o Ale falou aqui, né? Alguma coisa vai te acrescentar. Com certeza. Não tem jeito. Não tem como não agregar alguma coisa. Então, por isso que eu falo que eu não vi ninguém ainda falar que não foi ruim, não valeu a pena. Pelo contrário, sempre o que a gente ouve valeu muito a pena. Muito legal. Quando a gente olha a internet e vê todo mundo fazendo crítica, só pessoas que não foram. Com certeza. Eu não conhecia até agora nenhum testemunho de alguém que foi e não falou voltou, mal. né? Então é natural que tudo que faz sucesso, as pessoas criticam. Tem que ter uma posição, não tem jeito. Claro. E você, Danilão? Deixa uma mensagem pro pessoal de casa aí. Cara, segue a lista. O Segue cara a voltou lista. casando, batizado. A gente, eu fui pra lá sem sem pesquisar nada, né? A nossa tela, todos são Sem legendários, expectativa. então todo mundo falava assim, ó, aquelas coisas, né? Segue a lista e tal, e eu falava assim, cara, vai vir uma pena. Ele quer saber? Tô pensando demais. Eu tava me preparando fisicamente, falei assim, eu não vou preparar mais nada não, vou voltar com meus treinos, não vou olhar pra melhor coisa que eu fiz. Esquecer tudo, chegar lá abraçando tudo e falar assim, o que tiver que ser, vai ser, porque eu tenho que esperar Deus falar comigo. Se eu ficar me preparando tanto, eu vou achar que tudo é só eu. Então, eu tenho que... A montanha começa antes, as coisas vão acontecendo antes. Você já deve ter começado sua montanha, você vai começar a perceber coisas mudando, medos, aflições aparecendo, e isso tudo vai te levar para lá por um motivo, porque já é Deus. Mostrando o motivo que você vai estar lá e por que você está indo. Cara, então assim, segue a lista mesmo. Segue a lista e vai, cara. Desfruta. Desfruta o caminho. Desfruta o caminho. Legal. Lá, cara, uma das coisas, você falou sobre as coisas, vai perdendo, assim, minhas 2 garrafas d'água caiu, estourou as 2. No início eu assim, ó, tá de boa. Né? Passa a primeira parte ali e fala assim, tá, noite não aconteceu nada, andar de noite, já andei no sol, né? De boa. Aí daqui a pouco a garrafa tava presa aqui, pau, estourou o fundo, eu catei a garrafa e vou ficar com sede. Aí eu agarrei a garrafa aqui, ó, e a garrafa foi me molhando. Aí foi ficando frio. E aí daqui a pouco a outra garrafa, pau, eu agarrei as 2 aqui, ó, me molhando. Cara, e o frio só ia aumentando. Eu falei, agora começou. Eu achava que tava de boa, entendeu? Tipo assim, não, cara, mas é tua montanha, cada um tem a montanha que merece. É isso aí. Segue a lista e desfruta o caminho. Não Boa. tem, essas palavras, no final você vai entender tudo. Agora só guarda isso. Não precisa saber mais nada. Vai, Nagai, você, pra gente encerrar. Uma mensagem que quer deixar pro pessoal aí pra gente fazer o fechamento aqui do Bom, podcast. você que não foi, é uma oportunidade para você transformar a sua vida para o próximo nível. Legal. Show de E é bola. isso, o próximo nível tá aí. É isso aí, galera. O Nagai tá aqui atrás das câmeras e em breve ele vai estar no podcast aqui com a gente também. Show de bola. Galera, muito bom. Muito legal o bate-papo. E eu também quero deixar um recadinho aqui. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer com muito amor e muita fé. E é isso que eu levo para minha vida e eu quero deixar pro pessoal de casa aí. Eu acho que o Legendários realmente pode transformar a vida das pessoas, né? Transformar as famílias e famílias fortes, transforma cidade, transforma a nação. E se cada um fazer um pouquinho de melhor, né? A gente consegue fazer um resultado aí no final muito legal. Então, esse é o recadinho que eu quero deixar para vocês. Para quem
está interessado, para quem gostou, pastor, aonde consegue acesso, onde consegue, passa o contato aí pro pessoal de casa. Qualquer pessoa que quiser conhecer mais dos legendários, entender mais aí sobre os nossos tops, né? O nosso próximo top vai ser dia 13 a 16 de agosto. Então ainda tem vagas. Se você quiser participar, está aberto. Você pode entrar lá no nosso Instagram, Legendários Ribeirão Preto. E você vai achar lá o link para inscrição. Legal. E tem também o nosso site, legendariosribeirãopreto.com.br. Show de bola, é isso aí. Quer deixar um recadinho aí? Beijão pra esposa, filhinha. Beijo, esposa, filha. Vai, agora tá casado. Agora tá. E você, Ale? Deixar um beijo pra minha noiva, né? Tá aguentando isso aqui? Amor da minha vida. E acho que tudo foi falado, né? Né? Segue a lista, show de caminho. Acho que tem um convite aqui que o Nagai lembrou. Dia 3 de agosto nós vamos ter mais um RPM antes do top. Ah, legal. Fica o convite aí para todos os homens. Esse não tem custo nenhum, é um evento que a gente só se reúne, né? E aonde que é? Vai ser lá na Igreja Videira, na Avenida Caramuru, 2780, às Aí, 8 pessoal. horas da noite, no dia 3 de agosto. Tá dado o recado, hein? Encontro vocês lá. Muito obrigado, muito grato pela presença de todos e valeu por esse programa que foi sensacional. Show de bola. É isso. Parabéns.